Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir depois esse vídeo, essa live. Hoje a gente vai ter vamos receber a nossa querida Dari Arabel. Vamos aguardar o pessoal começar a chegar. Enquanto isso, vamos ouvindo uma musiquinha. Pessoal, eu gostaria de avisar para vocês que o curso e o livro continuam disponíveis no Hotmart. Eu vou iniciar uma nova turma agora do curso. Então, qualquer coisa é só ir na minha bio ou entre em contato comigo através do meu direct, tá bom? Que aí a gente conversa, eu falo dos valores, respondo as dúvidas de vocês. Oi, Fá, bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Esperando a nossa convidada chegar. Hello. Hello, hello. Que bom ter você aqui. Então, estava pensando aqui, hoje eu estava aqui conversando com os meus botões, como sempre. E aí eu estava observando assim como muitas vezes a gente se deixa levar, né, pela vida, a gente começa a seguir sem nem saber o que está fazendo, sem nem observar as coisas que estão acontecendo ao nosso entorno, né? A gente fica tão fechado, tão preocupações é bem interessante esse movimento. E aí de repente a gente percebe, bem-vinda, Alessandra. E aí de repente a gente percebe que a vida ela é muito mais do que isso, né? Ela é muito mais do que essa corrida desenfreada, desesperada por aceitação, por bens materiais. Não que isso seja ruim, a gente desejar, né, querer ter alguma coisa, absolutamente, mas assim, é algo que a gente não vai levar, né, para canto nenhum. Então, essa coisa essas preocupações tolas, essa coisa de ficar imaginando, porque a vida é isso, porque eu preciso disso, preciso daquilo, né? Chegou a nossa convidada, vamos dar início à nossa live. Deixa eu aceitar aqui. Pronto. Convidei. Bem-vinda, minha linda. Eu estava aqui conversando aqui com o pessoal que estava chegando, eu estava conversando um pouquinho, esperando Vossa Senhoria aparecer, dar o ar da sua Obrigada. graça. Seja muito bem-vinda, minha flor, que prazer ter você aqui comigo, que bom, que bom. Gente, eu fiz uma live com a Dari, foi faz umas 2 semanas, Dari, mais ou menos, uma semana... né? Eu acho que mas sim. Mais ou menos isso. Acho que sim. Sim. E aí tá lá no canal dela. Se eu fosse vocês, eu ia lá seguir, viu? Porque tem tanta coisa boa. Essa menina faz tanta live maravilhosa. E a nossa live tá uma delícia, né? Pois é. Aproveitem e vão lá e curtam, deem uns coraçõezinhos. Minha linda, seja muito bem-vinda. Vou começar aqui a mandar aviãozinho aqui pro pessoal para avisar que a gente já entrou. Já tá todo mundo por aqui. Tá. Como é que tá o tempo aí, tá bom? Tá quente? Como é que tá? Aqui tá um sol para cada morador. Quente demais e abafado. E aqui
é um sol por habitante. Mas além disso, aqui também é muito abafado, tem muita umidade, né? Mas Tá. faz parte. Então, Faz. vamos lá, vamos começar. Minha linda, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Se apresenta para o pessoal, fala um pouquinho aí para a gente quem é a Dari, o que é a Andara. Ó, o Fabiano disse que lá tá geladinho onde ele mora. Nossa, onde que ele mora? Que tá geladinho, quero ir pra lá. Não aguento mais calor. Fala, como é o nome da cidade que tu mora? Oi? Depois ele coloca aqui pra gente. Não, o Fabiano. O Fabiano. Esse meu amigo. Sim, que disse que tá geladinho lá. Então, vamos lá. Se apresenta aí pro pessoal. Tá em Sampa. Ué, tá geladinho aqui? Eu tô em São Paulo também, mas eu tô achando que tá quente ainda. Acho que poderia estar mais friozinho. Ele tá em São Paulo. Pois é. Não, sei que é em São Paulo mesmo, acho, cidade mesmo. Não, mas aqui também depende. Cada um gosta de um tipo de temperatura, né? Tem pessoas que não vai gostar da temperatura ele que tá em Barueri. Ele tá em Barueri. Lá é mais... lá como tem mais natureza, então pode ser que lá esteja mais fresquinho. Mais fresquinho. Porque lá é chique esse seu amigo aí, hein? Quem mora em Barueri... Fabiano... Ei, Fabiano tem um trabalho também bem legal, viu? Ele fez umas lives aí, é escritor, ele esteve aqui no meu canal também, fez uma live comigo. A gente conversou bastante. Tem um trabalho bem interessante. Uhum, que legal. Ele tá falando que mora nas montanhas. Eu logo vi, né? Porque quem mora em Barueri é gente. Eita, oi, tá vendo? Então, vamos lá, minha lindinha. Oi. Deixa eu me apresentar para os seus amigos, né? Meu nome é Dari Arabel. E é Dari Arabel mesmo, né? Teve gente me perguntando se era um nome fantasia, artístico. Se era um nome artístico, um Saniazinha, assim, nome espiritual, mas não, é o meu nome de batismo, é registrado na minha certidão de nascimento mesmo, né? Que é Dari Arabel. Eu trabalho com a terapia holística há 23 anos, né? Estou lá daquela época em que quem estava se aventurando nessa coisa do holístico era só o pessoal fora da casinha, né? Continua sendo, né? O pessoal fora da caixinha, né? Mas antes a gente sofria muito preconceito, né? A família não gostava, a família reclamava, né? Você está perdendo tempo, está gastando dinheiro. Os cursos eram todos longe, assim, sabe? Você tinha que viajar para ir fazer um curso bacana. Para você conseguir um livro legal, você tinha que viver dentro de sebo, sabe? Espirrando. E eu sou dessas, né? Não tinha... A internet era muito fraquinha na época, né? Então, eu já comecei cedo a colocar a mão na massa, porque esse mundo holístico, ele é maravilhoso, é uma coisa, assim, fora de série, né? E eu sempre fui apaixonada por isso, então eu sempre procurei estudar tudo que você pode imaginar de holístico, de esotérico, de símbolos sagrados, sabe? E sempre estive nesse meio. E aí, no final das contas, eu já comecei a trabalhar mesmo lá naquela época, né? Porque as pessoas não tinham a quem recorrer, a quem buscar, né? E eu já estava ali mesmo estudando, então as pessoas já falavam, aquela dali é estranha, né? Aí na hora que a gente ia conversar, o pessoal já falava, peraí, né? Já queria entender um pouquinho mais aquela linguagem, né? O que eu estava falando. No final das contas, eu já comecei a trabalhar com isso, já pagar as minhas contas e fazer a minha vida como uma profissional mesmo na terapia holística, né? E eu escolhi a massagem como carro-chefe porque a massagem, ela é ecológica, né? É um trabalho que é ecológico. Em qualquer lugar que eu for do mundo, mesmo sem eu saber falar a língua da pessoa, eu vou poder
atender essa pessoa, né? É um produto que a pessoa vai levar, vai pagar e vai levar o resultado na hora, né? E ao mesmo tempo eu vou estar ajudando essa pessoa, né? E não só fisicamente, mas energeticamente, espiritualmente, né? E vou estar contribuindo também para o crescimento pessoal, espiritual da pessoa, porque quando a gente está numa massagem, rola muitas conversas, né? Uhum. Aí no final Eu das trabalhei um contas, tempo, sim. Eu trabalhei um tempo com massagem e é assim, eu amo fazer massagem. É uma coisa assim. Dari, desculpa te cortar um pouquinho, mas é porque já tem uma pergunta aqui. O Fabiano pergunta perguntou já. como foi quando você sentiu esse chamado. Como foi? Em que época? Como foi que aconteceu isso? Assim, do nada você acordou, hoje você é terapeuta, ou como é que foi isso aí? Então, desde sempre eu tenho isso dentro de mim, desde pequenininha, desde criancinha, sabe? Como eu sou uma única menina no meio de 5 meninos, então eu brincava muito sozinha. Então eu brincava no jardim, eu brincava com as plantinhas, eu conversava com as mosquinhas, com os besourinhos, né? E aí eu brincava que eu era uma fada, né? Eu fazia uma varinha e ficava ali conversando com os elfos, os silfos, as salamandras, sem saber que eles eram, mas eu não via, né? Eu não tinha esse potencial Mas de já intuía, enxergar. né? Sim, mas já Já, intuía. já. E pequenininha mesmo eu já não queria comer carne, não queria, entendeu? E a minha família sempre gostou de tudo que é religião. E a minha avó levava a gente na igreja evangélica, na messiânica, na Sechonoye. Tudo que é religião nós íamos, né? E era muito divertido. A gente ia comer festinha para criança de herê, né? Na Umbanda. A gente ia receber passe no kardecismo, Brasil para Cristo, Deus é amor, tudo que é tipo de igreja a gente ia, né? Assembleia de Deus, Adventista. E com os adventistas eu aprendi a ser vegetariana, né? Só que eu não conseguia ser porque a minha família não deixava. E isso daí ficava na minha cabeça, né? Ficava sem entender essa coisa, né, de matar o bicho e tal. Mas aquilo ficou guardadinho ali dentro de mim. Conforme eu fui crescendo, e as pessoas, minhas amiguinhas, todo mundo já pensando o que ia ser quando crescer, e eu ficava pensando, o que eu vou ser quando eu crescer? Nunca, até hoje, eu consegui descobrir o que eu vou ser quando eu crescer. Até hoje. Essa foi boa. Juro. Até hoje. Porque eu não consegui decidir um curso para eu estudar na faculdade. Não consegui. Né? Eu pensei em fazer psicologia, eu pensei em fazer filosofia, mas a urgência que eu tinha de já pegar e atender as pessoas, de fazer massagem, era tão grande que eu não conseguia olhar para as outras coisas. Entendeu? Sim. Aí quando eu comecei a precisar ter dinheiro para pagar as contas, que começou a me faltar, aí eu comecei a trabalhar com tarô, com essas coisas, com os oráculos, né? Já adolescente, já comecei a trabalhar com os oráculos, porque eu sempre gostei, é uma coisa que é minha, entendeu? Sempre tive essa curiosidade, entendeu? E a minha avó, ela lia a mão, ela jogava carta, ela benzia. Uau! Né? Então, ela me ensinava muito sobre as ervas. Muito que eu sei de ervas é daqui mesmo, de casa. Né? Depois que eu fui estudar herbologia, ayurveda, xamanismo, mas por enquanto eu aprendi em casa. Né? Aí, quando eu comecei finalmente a começar a trabalhar jogando carta, que a minha avó me ensinou, né? Eu já não gostei, porque as pessoas queriam já um futuro pronto. Eu era adolescente, tá? Já queria um futuro pronto. E eu ficava muito encucada com isso, ficava
magoada, sabe? Porque as pessoas são más, né? Existem pessoas más, entendeu? E elas vão direto naquele ponto de querer fazer uma maldade, de querer manipular o outro, entendeu? Não, eu quero isso, eu quero que seja assim, eu quero que seja fácil. E ao mesmo tempo, como eu sou lá dos anos 80, e os meus irmãos mais velhos gostavam muito de rock, aquelas coisas, e eu consumia muito aquela linguagem do anarquista, sabe? Essa linguagem rebelde e tal. Eu era pequena, mas eu consumia por causa dos meus irmãos mais velhos. Então eu ficava na minha mente que eu não queria estar no sistema, porque meu irmão mais velho tocava guitarra, né? Ficava lá, só o sistema, não o sistema, essas coisas. Então eu ficava na minha mente sobre... Porque eu ficava preocupada, eu falei, meu Deus, será que eu tô no sistema capitalista, aquela coisa meio punk rock, né? Aí, bicho grilo também, que meu irmão, ele fazia bijuterias e saía vendendo, sabe? Cabelo compridão, assim, né? Porque eu sou a caçula. Então, eu era influenciada por todo mundo. Eu ficava com essa questão de, ai, meu Deus, será que eu sou uma pessoa que estou vendo no sistema no sistema... Fica realmente, isso influencia muito, né? As pessoas não têm noção, né, do quanto influencia. E lá nos anos 80, muitas manifestações que existiam na época, né? Eu sou muito influenciada pela música também, pela música, essa música de protesto e tal, né? E ao mesmo tempo, eu ia para uma igreja aqui, para uma igreja ali, Deus aqui, essas coisas. Eu fiquei muito mexida e confusa com tudo isso. Aí, é porque é muita informação, né? É muita coisa, você absorve muita coisa. E principalmente se você é adolescente, que ainda está em formação e tudo mais, aquele monte de informação. A gente que é adulto, né? As informações, quando tem excesso, a gente pira o cabeção, imagina um adolescente, né? Que não tem o famoso emaranhado, né? É o famoso emaranhado, emaranhamento, né? Tal. Bom, só sei que eu comecei a pensar algo que eu fosse trabalhar, onde eu não ia entrar nesse sistema que as músicas falavam, os rock, aquela coisa falava, onde eu não ia entrar nesse sistema e aonde eu também ia ter um comportamento ecológico e que não ia causar dor. Muito pelo contrário, eu ia aliviar a dor de alguém. Entendeu? Foi quando eu peguei essa coisa de tarô e numerologia e tal, e guardei e falei, não, isso daqui vai ser meu particular. Né? Eu faço também só para mim. Eu, no curso eu aprendi também, eu só para mim mesmo, assim, eu não abro para ninguém. Olha, imagino. Olha, a Nina, passou o nome dela. Ela disse que sofreu esse emaranhamento. Eu passei esse emaranhado, sim. A Mena. Mena é uma amiga minha de infância. Infância, quase adolescência. Uma querida. Bom, Dilma, só para não me estender demais, aí o que eu fiz? Eu entrei já logo cedo, né? Aí eu já entrei nesse diálogo interno e eu também tive um filho cedo, né? Com 18 anos. Tive meu filho. E aí tudo isso, já vem aquela coisa assim, já precisando ser adulta, né? E tal, aí eu decidi rapidinho, eu falei, já sei, eu vou trabalhar com massagem, eu vou, de uma certa forma, aliviar a dor de alguém, vou estar trabalhando com essa parte energética e espiritual, sem precisar entrar como fala, no arbítrio, no livre-arbítrio da pessoa, né? E aí eu comecei a trabalhar com massagem e aí uma coisa leva a outra, né? Porque você já vai aprendendo sobre o campo energético, o corpo sutil, aí tem essa coisa da projeção astral, que
sempre tive, só que quando eu era criança, eu era Uhum. pura, então aquilo era uma coisa muito gostosa. Mas depois que eu fiquei adulta, passou a ser ruim, eu O bicho comecei a começou a sofrer pegar, fatiga. né? Aí Uhum. eu comecei a me aprofundar nos estudos para entender o que era aquilo, comecei a fazer exercícios para poder ter a minha autonomia também como projetora, né? Uhum. E então já lá com 18 anos eu já estava decidindo tudo isso porque eu já queria colocar a mão na massa, entendeu? Então eu já trouxe eu acho, de, de pequena, né, ou de Sim. vidas De passadas, outras vidas também, sim, claro. pode ser que sim, né? Eu já Uhum. trouxe essa consciência já de que era isso, né? O empurrãozinho que eu tive foi mesmo de ter que trabalhar, ganhar dinheiro, pagar conta, criar meu filho, né? Mas E e a yoga, como é que ela apareceu, hein, na tua vida? Me fala. Como é que ela então, surgiu? é porque toda vez que a gente faz curso de massagem, eu tenho vários cursos de várias massagens, né? Então, toda vez que você faz curso de massagem, você estuda não só a anatomia, né? Como você também estuda uma fisiologia sutil, uma anatomia sutil, né? E ali, estudando tudo aquilo, você tem uma linguagem em outra língua, né? Tipo, a maioria é em sânscrito ou em japonês ou chinês, Uhum. né? Sim. Porque shiatsu tá ali para o chinês, né? Para o oriental, né? E outras massagens que está em sânscrito. Por exemplo, uma massagem que eu aplico é tudo em sânscrito, né? Obrigado, viu, Fabiano? Ô, Obrigada Fabiano, o mesmo. Fabiano tá dizendo aqui que a live Obrigada, está de parabéns. Valeu, Fá. obrigada, Obrigadão. obrigada. Isso. Bom, só sei que quando eu tinha... Quantos anos eu tinha? Deixa eu ver. Nossa, eu tô até me perdendo, a gente não sempre que faz, mas eu deveria ter eu tinha 20 e poucos anos, eu não me lembro. Eu entrei na eubiose, porque eu já tinha participado de todas as religiões evangélicas e cristãs que existiam, já tinha participado, né? Aí chegou uma hora que eu falei, não, eu vou conhecer a eubiose, porque eu era fã do professor Ademar Ramos, que eu ouvia ele na rádio, e eu adorava aquela linguagem de símbolos, né, que ele falava. Então eu entrei e fui, que é uma, como é que fala? É uma escola de mistérios, né? Ocultismo. Sim. Uhum. E lá você estuda sobre tudo, você lá estuda sobre os símbolos de tudo, né? Tarô, e cabala, e cristianismo, né? E a teosofia, né? Você aprende sobre tudo lá. E lá começamos a fazer os pranayamas, as meditações para desabrochar os chakras, principalmente um do chakra laríngeo, Vishuddha, que é Uhum. um que o professor, que infelizmente já faleceu em 2012, ele ensinava muito essa meditação, então é uma meditação muito cheia de regras, assim, que você acaba não fazendo, porque precisa Sim. muita disciplina. Nesse período que eu estava fazendo esse ocultismo, né, que nós tínhamos esses ensinamentos em Uhum. sânscrito, eu descobri que tudo isso nós aprendíamos se você fosse estudar yoga de uma forma Você filosófica. ia entrar em contato com todo esse universo, né? Uhum. De uma forma filosófica, não Sim. praticando, não só Uhum. praticando asanas, posturas. Sim. Então, eu, curiosa da Silva, né? Curiosa da Silva Sauro, né? Aí eu me matriculei numa escola de yoga onde eu poderia estudar não só asanas, mas a filosofia, né? Então, quando eu cheguei lá, eu não sabia, era um curso para você... Era um dos primeiros cursos, né? Porque até então não existia curso. Você encontrava um professor, estudava com o Sim. professor e aí você ia estudando, né? Com o passar do tempo. Bom, aí ali eu descobri que tudo que eu estava aprendendo lá na eubiose, com a professora Ademar Ramos, está nos Vedas, nos Upanishads,
nas escrituras sagradas, né? Que tem lá do que vem da Índia, né? Aí eu mergulhei. Aí quando eu fui fazer esse curso mesmo, que quando eu tive dinheiro e tempo, porque eu estava fazendo outros cursos, eu nunca parei de fazer curso na minha vida, de esoterismo, misticismo. Foi em 2005, quando eu fiz esse meu primeiro curso. Antes mesmo de eu terminar o curso, eu já estava cheia de aluno, né? Porque eu fico falando para as pessoas, eu falo, gente, isso é sensacional, isso é maravilhoso. Olha o que eu aprendi, olha só, se você fizer isso, se você fizer isso, sabe assim? Quando eu vi, o pessoal estava, não, eu quero fazer yoga com você. Que é uma eu falava, coisa, não, mas eu não estava estudando yoga para eu dar aula de yoga, eu queria aprender. Mas sabe que tu tá falando uma coisa aí muito importante que eu acho, assim, essa questão por exemplo, dos pranayamas, que são técnicas de respiração, gente, para quem não tem conhecimento sobre esses termos, né? O pessoal que vai ver aqui a live depois. Então, são exercícios respiratórios. As pessoas não têm noção. Porque quando se fala yoga, aí todo mundo já imagina, são aquelas posturas super difíceis de fazer, não sei o que, o pessoal já vem com essa mentalidade, né? Então, assim, Sim. Elas não têm noção do quanto são úteis. Por exemplo, os pranayamas, eu usava algumas técnicas com os meus pacientes. Isso ajudava, assim, imensamente a eles, sabe? Para a questão da acalmia, a questão respiratória mesmo, a questão pulmonar, fortalecimento de pulmão, limpeza de vias aéreas. Sim. Então, assim, é uma coisa que vai muito mais além, né? Foi bom você ter falado isso. Sim, demais, né? Porque tem essa parte física, né? Que vai te atender com essa parte. Tem a parte filosófica, que você vai fazer um mergulho e acaba sendo um processo de autoconhecimento, né? Sim. E a parte espiritual, que você entra em conexão com a espiritualidade, né? Isso te dá eu me sinto livre, porque com isso eu acabei parando com essa coisa de querer encontrar uma religião para mim, né? Sim. Aí eu aproveitei todas aquelas religiões que a minha avó me levava e tudo que eu aprendi e carrego comigo, uso o que eu aprendi nas igrejas evangélicas, eu uso o que eu aprendi nas afro, né? O que eu aprendi nas orientais, eu uso todas. Seixonoye é sensacional. O Ho'oponopono, que vem lá do Havaí, né? Maravilhoso. Eu uso todos os dias, né? Hoje mesmo eu usei porque o Uber cancelou minha mãe, né? Aí, na hora que eu fui ligar para minha mãe para saber o que tinha acontecido, o telefone desligou. Aí eu liguei de novo, aí apagou de vez. Eu achei que ela tinha sido sequestrada. Aí eu parei, sentei e falei, para. Porque subiu uma raiva, né? É incrível como a gente vai. Eu estava falando disso antes de tu entrar aqui na live, eu estava falando justamente sobre isso. Como a gente se deixa levar, né? Totalmente. Mas, gente, você está conversando, uma senhora de mais de 70 anos sai, né? De repente ela te liga, você conversa com ela e o telefone simplesmente desliga, do nada. Sim. Sabe? Aí eu fiquei assustada. Preocupa. Mas não era nada, deu tudo certo, ela voltou. Só que dentro de mim virou um vulcão, né? Porque eu pude sentir o cortisol me contaminando, sabe? Eu pude sentir aquilo subindo e sentindo pinicadinhas, assim, a língua adormecendo. Eu senti o cortisol. Aí eu fiz assim, para, o coração batendo forte, a respiração ofegante, né? Aí eu dei uns gritos, porque foi importante, né? Claro, faz parte, óbvio. Para desopilar o fígado, porque o fígado, ele, né? Sobrecarrega mesmo. Aí parou, aí deu tudo certo. Eu tive foco para poder voltar ali, desfazer o que estava errado e fazer o que estava certo e trazer, deu tudo certo. Se eu não sou uma pessoa que pratica yoga
E se eu não sou uma pessoa que sabe que existe espiritualidade e tal, Perfeito. eu acho que ou eu teria tido um AVC ali naquela hora, porque eu senti aquilo subir assim, o cortisol, sabe? Assim, e eu teria, não sei, o que eu teria feito. Nesse ponto, chamada polícia sem precisar. Sim. É justamente nesse ponto, pessoal, que quando a gente fala assim, de quando você traz a prática da meditação, a prática do yoga, que seja, da meditação, que você traz para a sua vida cotidiana, que você traz para o seu dia a dia, com o tempo, automaticamente o seu corpo ele já percebe. Quando tem um padrão, quando algo acontece que você começa a perceber, por exemplo, alguns sinais que o teu corpo emite. Então, você estando naquele momento presente, você vai perceber isso. E aí você pode evitar coisas mais sérias, até seja de adoecimento físico, seja de coisas mais, por exemplo, a Dária estava dizendo que podia até ter chamado para a polícia, chamado a polícia, não sei o quê. Então, assim, é você trazer essa lucidez, sabe, para o seu dia a dia. É sobre isso aqui, essa coisa da meditação, da yoga que a gente está colocando, é justamente para isso, para que a gente consiga ter esse movimento de percepção. E aí você reage menos às coisas. Então você já é capaz de... por exemplo, um sinal que eu tenho quando eu estou saindo dos trilhos, é o cardiochakra, ele dispara. Na hora que ele dispara, eu já... Opa, peraí, o que é que está acontecendo aqui? E aí já vou analisar. Isso é ter lucidez. É você ter essa percepção nesses momentos. Algo que você já faz automaticamente, coisas que não são saudáveis. Então você já automaticamente você já entra naquela... Opa, peraí, vamos dar uma paradinha aqui, vamos observar. E aí tem as práticas que vão te auxiliar a trazer essa calmia, né, naquele momento, que não é fácil. E você essa começa e o que é legal, porque assim, a meditação, na verdade, ela é para você conquistar a iluminação, né? Para você se tornar um Buda, para você despertar a sua luz crística. Só que até você chegar nesse estágio, você tem aqui vários saquinhos de areia. Benefícios. Sim. Não, você tem vários pesos, né? Tijolinhos que você está precisando se livrar. Você tem entulho, claro. Você tem o emaranhamento que a gente falou agora há pouco. Sim. Então, quando você senta para meditar, para praticar yoga, pode ser que você se torne um Buda em alguns instantes, porque tudo pode, né? Não vamos duvidar. Eu não duvido. Entendeu? Claro. Então, você pode se tornar um Buda aqui agora. Mas, como, né? Vai lá... Então, eu preciso ver o que está mais fácil para mim, né? Então, quando você senta para praticar yoga, para praticar meditação, você vai dar de cara com esse emaranhamento, né? E você precisa saber quem é quem, o que é que, sabe? Colocando as caixinhas nos seus devidos lugares, o que tem que jogar fora, jogar fora. Só que até então você não sabe. Né? Você não sabe o que é isso. Então, a primeira atitude que uma pessoa tem quando entra em contato com isso, né? Com meditação, com esse tipo de filosofia e tal, é paciência, é de procurar estar assim, sabe? Sem julgamento nenhum. Né? Senta, calma, observa seu diálogo interno. Vai vir um monte de coisa, né? Só que a gente precisa ter, no primeiro momento, esse não julgamento, né? Que também é difícil. Eu sei que é difícil porque eu dou aula há muitos anos e já aconteceu de pessoas levantar e falar assim, eu não aguento, né? Eu vou embora. Por quê? Porque ela ficou sozinha com ela mesma. E ela se encarou ali internamente. E de repente tinha algo ali doído, né? Que não era legal, não estava pronta para ver. Quando as pessoas dizem assim, eu sou muito agitada, eu sou muito agoniada, eu não consigo meditar. Esse aí é um dos primeiros sinais de que você deveria procurar fazer a meditação.
Porque essa É. agitação, esse estresse todo, isso não é normal, isso não faz parte, assim, isso faz parte, né, dessa loucura nossa toda, mas isso não é saudável. Então, assim, Não é saudável. aí é que você deveria fazer, né? Isso não é desculpa. Uhum. Então, muitas pessoas, elas utilizam isso, né, como desculpa, mas quando você começa a praticar, quando você começa a trazer essas práticas para o seu dia a dia, para a sua vida, você começa a ver os resultados, e não são resultados rápidos, claro que não, mas assim, com o tempo você vai percebendo que é maravilhoso, é uma coisa assim maravilhosa. Você, alguém colocou aqui o caso de ansiedade. Pois é, para a ansiedade, é uma ferramenta que vai auxiliar e muito. Claro que existe, vai ser uma ferramenta utilizada em conjunto com outras, né? São, Sim, não dá para você trabalhar só em um espectro, né? Você tem que ir para sim, vários. Mas assim, a claro. meditação é uma das ferramentas maravilhosas, o yoga também. Por quê? Porque vai te ajudar nessa questão também hormonal. Então, para a ansiedade, para a depressão, né? Essa questão hormonal, ela também vai ser trabalhada, automaticamente ela é trabalhada. Então, a meditação ela vai muito mais além, não é só parar pensamento, como muita gente fala. Ela vai muito mais além, ela vai para o físico também, o físico, o É. emocional, o espiritual também é trabalhado nesse sentido. Porque quando você Também é tem essa. atrapalhado porque tudo faz parte de uma coisa só, né? Pois é, não dá para trabalhar uma coisa só, sabe? É um conjunto de E coisas. Dilma, e Dilma, olha só que interessante, né? Quando você, olha, o link tá aí, ir mais devagar na vida, Ir meditar, mais o devagar na vida e multiverso, meditar. Pois é isso multiverso de aí. Dai. Esse é ir mais devagar. Com esse devagar não quer dizer que você não vai acompanhar o fluxo, não é isso, é o devagar que você vai com sabedoria, com presença, com acalmia, com percepção, com Sim, lucidez, né? sim, É isso. É sim, sim. Então muito, você muito vê, bom comentar. quando nós estamos praticando yoga, nós estamos trabalhando o nosso corpo físico. Mas Uhum, automaticamente está tudo aqui. Corpo físico, uhum, emocional, né? O sim, seu corpo elétrico, energético, espiritual, está tudo aqui, né? uhum, Quando você fala sim, em hormônio, automaticamente você já está falando em chakra, porque cada uhum. chakra ele está Tá ligado a uma relacionado, né? glândula do sistema endócrino. Então, Uhum, se você está desabrochando um chakra, ao mesmo tempo você está cuidando de uma glândula do seu sistema endócrino, né? Então, se você tem, dependendo do problema que você tem fisicamente no seu corpo, né? Você vai saber qual é o chakra que está precisando ali de ser desabrochar, trabalhado. de qual coisa, de ser trabalhado. E aí, algo bem interessante que eu vejo é que as pessoas falam assim: ah, eu sou um terapeuta que eu vou alinhar o seu chakra. Não. Ele vai Quando fazer ali uma. fala. Ai, Ele vai fazer. sim. Ele vai fazer uma harmonização. Ele vai te ajudar a fazer uma harmonização. Imagina Mas se quem alinhar desab... assim. Mas vai fazer uma harmonização do tipo assim, vai te ajudar a você se perceber e a limpar alguma coisa que tem ali, entendeu? Porque alinhamento dos chakras, desabrochar dos chakras, é vivendo a sua vida cotidiana. É você sendo quem você é. Se você é uma boa mãe, se você é uma boa profissional, como é que você, a política, olhando para a política, ecologia, tudo que você vive na sua vida, né? Como que você vive, como você desempenha o seu papel no Uhum. planeta. É isso que vai te fazer a desabrochar o seu chakra. A manter Agora, em equilíbrio. Uhum. alinhar tal. O máximo que um terapeuta vai fazer é te ajudar a harmonizar e a você perceber o seu equilíbrio. Sabe por que eu dei Entendeu? risada? Porque essa coisa do alinhar os chakras, gente, eles são
eles funcionam como espirais, né? Mais ou menos como espiral. Então, como é que você... Não tem como alinhar, porque existem no nosso corpo, existem vários chakras. Não são esses 7 principais, é o que se comenta, mas existem vários outros. Existem pontos energéticos, que são os nadis, e por aí vai. Então, assim, os chakras, aqueles chakras que são esses principais, tudo bem. Imagina, como é que você vai alinhar? Não tem como você deixar tudo certinho. Alinhar quer dizer deixar um retinho junto com o outro. Não é assim que funciona. Eles giram. Por isso que eu dei risada. Mas tem gente que entende também de alinhamento, como fazer um alinhamento. Sabe quando você vai fazer o alinhamento no carro? Que faz um balanceamento, um ajuste? Sim. Aí é uma outra questão. Isso. Tem gente que também, quando fala em alinhamento, também fala nisso, né? E eu, como terapeuta, vou lá fazer isso por você, mas não tem como. Só você mesma pode fazer isso por você, entendeu? Porque é através da sua conduta, entendeu? Que você vai trabalhar o desabrochar dos chakras. O terapeuta... Gente, pode mandar pergunta, pessoal. Quem o terapeuta vai ajudar você... Sim, o terapeuta vai ajudar você nessa harmonização e também para você a se perceber, a entender, né? Porque a gente, na sociedade que nós vivemos, a gente não aprende sobre isso, né? Claro, é por isso que é tão importante essa questão do autoconhecimento, que a gente bate tanto nessa tecla. Porque você precisa se conhecer, você precisa conhecer o teu corpo, precisa conhecer as tuas reações, as coisas, conhecer o que te faz bem, o que te faz estar bem ou não, o que te causa desequilíbrio, observar também as energias quando entra em determinados ambientes, quando está conversando com determinado tipo de pessoas. Então, assim, tudo isso faz parte. De nada adianta você ir para o terapeuta, ele vai te alinhar, vai deixar tudo bonitinho, fofinho, vai dar um banho de loja em você. Quando você sai dali da terapia, que você faz uma M e pronto, já começou a bagunçar tudo de novo. Então, assim, é uma questão de responsabilidade consigo mesmo. Então, nada melhor do que você conhecer, estudar, procurar conhecer todo esse universo. Porque, acreditando ou não, existe, tá aí. Então, né? Melhor ter conhecimento e trabalhar direito. Nós temos os 7 principais chakras, né? Que são... eles só são principais porque eles são ligados diretamente a uma glândula do sistema endócrino. Os outros chakras que nós temos pelo corpo já são chakras assim secundários, né? Sim. Esses 7 são os mais importantes. Entendeu? Porque eles realmente estão ao longo da coluna. Tudo bem que existe uma dança, né? Existe uma dança. Mas eles realmente estão ao longo da coluna, de baixo para cima. E nós temos 72 mil ou mais de 72 mil canais energéticos que são chamados de nadis, que são os canais energéticos. Nós temos 3 deles bem importantes, né? Que é um que passa por toda a coluna, assim, que é Sushumna, e o Ida e Pingala, eles saem aqui pela narina, né? E aí eles vão, aqui tá o Sushumna, ao longo da coluna, aí tem Ida e Pingala, né? Que vai fazendo isso, olha. Como se fosse um 8, né? E cada lugarzinho que eles se encontra aqui, desses canais, é onde tem um chakra, que são esses 7 chakras que nós temos ao longo de toda a nossa coluna. Tá? Então, eles são fundamentais. Sim, existem, por exemplo, as pessoas que não têm um certo conhecimento sobre todo esse universo aí, existem os chakras, existe o palmo chakra, existe o chakra na sola do pé, embaixo do pé, que é o que se conecta com a terra também, entende? Então, existem vários pontos. Tudo é muito mais
digamos assim, é muito mais profundo a coisa, tá? Por exemplo, esse teu chakra do plantar, né? Você é ótimo por isso que é tão bom você caminhar descalço, ter esse contato com a terra, coisa do aterramento, né? Você tá aqui, a gente tá aqui nesse planeta. O que é que acontece? Muitas pessoas, quando entram nesse universo todo, isso aconteceu comigo, eu acho que é com a Dália também, com muita gente. O que é que acontece? Se a gente não tiver cuidado, a gente fica muito mais noutro, a gente fica com a cabeça, sabe? Fica muito mais conectado com a outra dimensão. Mas só que nós estamos vivos, nós estamos aqui vivendo essa experiência. Então nós temos que estar prestando atenção também no nosso corpo, também nas nossas reações. Por isso que a gente comenta sobre todos esses, tanto a parte espiritual, como a parte física, como a parte energética. Você ter uma ideia do que é tudo isso. O chakra da palma da mão, por exemplo, para quem faz trabalhos com massagens, trabalha com. Você pode. Pessoas que aplicam passe. Então, sabe? Então é tudo uma questão de você aprender sobre isso. Procura saber, vai, estuda, busca. Porque todo esse universo que se abre assim, ele vai te dar muito mais. Você não vai só passar pela vida, sabe? Você vai entender muito mais como a vida realmente funciona. E é muito legal, gente, quando acontece isso. Porque aí você consegue, essas rédeas da vida que a gente fala, é isso. É você ter esse conhecimento, é você colocar em prática, é você vivenciar isso. Isso aqui que a gente está falando aqui, todo mundo, a gente vivencia no nosso dia a dia. Né, Dária? Não é só uma coisa que aprendeu em livro. Né? É. A gente traz isso para o nosso dia a dia. Então, vivam todo esse conhecimento aqui que a Dália está passando para a gente. Vamos aproveitar, né? Aproveitar de cada detalhezinho desse. Opa, ela falou em nariz. Vamos ver o que é isso. Vai lá e coloca. O santo Google está aí para ajudar a gente nesse sentido. Dália, mas me diz uma coisa. Tem algumas coisas que nós não encontramos na internet. Sim. Tem certos, principalmente quando é sobre a fisiologia sutil. Você encontra em outra língua, assim, sabe? Uhum. Sim. Mas é difícil. Ai, tem uma pessoa me ligando aqui, deixa eu tirar. Desculpa, estava me desconcentrando. Não, tranquilo. Mas tem conhecimento que você não é fácil, assim, né? Bom, mas o que nós temos de yoga hoje já é suficiente para a pessoa conseguir se centrar, conseguir ficar com você mesma, conseguir esse mergulho interno. O que nós temos hoje em dia já tá bom pra caramba para a pessoa se livrar da ansiedade, para melhorar a sua imunidade, entendeu? Já tem muito trabalho bom aí, profissionais maravilhosos que oferecem meditação, massagem. Gente, a Dária faz tem uma coisa no canal lá dela que eu adorei, que eu vi uma vez e fiquei assim apaixonada. Ela dando aula de yoga para a mãe dela. A mãe dela tem 71, Dária? 73. 73 anos. E começou, faz quanto tempo que ela começou a prática? Tá fazendo 3 meses, Tá fazendo 3 meses agora. Pronto. Gente, ela simplesmente grava as aulas pra gente, tá? Então tá lá, tá? Entrem lá, sigam essa moça que vocês vão ver. É muito interessante de ver. E a mãe dela fazendo aquilo, você percebe, você com o tempo, você vai percebendo as melhorias, a questão da fisionomia mesmo, você percebe que a pessoa está mais relaxada, né? Porque geralmente quando a gente está muito estressada, isso aqui a gente fecha logo, né? É verdade. Ela não gostava, sabia? Ela não gostava de yoga. Ela achava, o que é isso? Que besteira. Nunca fez. Aí agora
ela começou a fazer. E eu consegui convencê-la, porque eu falei, eu preciso de uma modelo para fazer live. Aí ela adorou a história. Ela adorou a Pois é, mas história é isso. de ser Então, gente, modelo. pois é, então, mas assim, nunca é tarde, sabe? Ah, não, eu já tô da cidade, vou começar com yoga, não sei o quê, não tem condições. Não tem limite de idade para isso, né? Tem algumas restrições Não. físicas somente, né? Eu Não, porque acredito. yoga não, tem tipo de yoga que você não precisa fazer asana. Fazer asa, né? Que você só ou só faz exercício de inspiração, ou Uhum. você vai oferecer um trabalho para Deus, né? Então, por exemplo, varrer as calçadas é um tipo de yoga. Ou fazer leitura para pessoas carentes. Né? Senta todo mundo ali, você vai fazer uma leitura de alguma história, entendeu? Então, praticar yoga não é só fazendo a atividade física, entendeu? Praticar yoga também pode ser assim. Isso que Filosofia a de gente está vida, fazendo. né? Isso que a Uhum. gente está fazendo agora, uma live falando sobre assuntos que edificam, né? Sim. Então, yoga é isso. É uma pessoa curiosa, estudiosa, que está conectada com o seu coração, com o seu eu, entendeu? Uhum. Yoga Sim. é isso, não é? Essa prática de asanas é importante porque nosso corpo é o nosso templo, Uhum. Sim. né? Onde Sim. habita a sua centelha divina, né? Então, praticar uma atividade física, mesmo que seja uma corrida, uma caminhada, e procurar se alimentar, olhar para o alimento como alimento, não só como uma comida que você vai comer e vai ter prazer com aquilo, mas como um alimento que vai te alimentar, que vai te proporcionar vida, Nutrir, saúde, né? né? Uhum. Sim. Nutrição. Então, olhar para a comida também de uma forma meditativa, né? Existem monges que meditam na Sim. hora da refeição. Eles Uhum. sentam ali com o alimento deles e eles comem de uma maneira tão presente, né? Que já é uma oração aquilo, né? Aquela Sim. presença, É o respeito, né? é um ato de gratidão, Uhum. entendeu? Sim. Então, quando você vive uma vida com gratidão, né? Que eu vou levantar, eu vou trabalhar, mesmo que seja um dia chuvoso, e que o trabalho, aqui eu que moro em São Paulo, que eu sempre encontro no meio do caminho manifestação, quando tem problema no metrô e muitas Uhum. outras coisas, mas eu estou indo com um certo contentamento, que esse contentamento já é uma forma de expressar a gratidão, Sim. entendeu? Sim. De vivenciar a gratidão, entendeu? Sempre você precisar ficar falando obrigado, obrigado, eu Ah, sou é. grata, sem Perfeito precisar. isso aí que tu Só, colocou. só, Uhum. Sim. só de você estar entendendo, eu estou cansada, tudo bem, mas eu vou fazer, entendeu? Eu vou oferecer esse meu tempo de uma forma contente, com contentamento. Isso é divino, né? Isso é divino. Perfeito. Porque a gente, essa coisa, eu digo muito essa coisa assim, existem palavras, existem modismos, né, também. Aí todo mundo agora, gratidão e namastê. Namastê e gratidão. Mas Só que é tudo uma bem, coisa, deixa. só que é uma coisa tão automatizada, tudo bem, então é melhor É, dizer do que dizer outra coisa. Mas assim, é, observe. Quando falar, sinta também o que você está falando, é, sabe? Ah, eu vivo agradecendo, vivo sendo grata, mas não vejo nada resolver, não vejo nada fluir, não vejo nada ficar melhor. Observe como você está fazendo isso. É moeda de é, troca? É barganha? Sabe? Não, você faz pelo simples fato de agradecer realmente por tudo que você tem.
sabe? Não, muitas vezes a gente peca nessa coisa de querer barganhar. Eu vou ser grato, vou dizer gratidão, porque o universo vai me dar coisa de volta. Vai me dar as coisas que eu quero de volta. Não é só isso. Então é ter essa complexo, consciência, né? né? É um pouco polêmico esse assunto, né? Sim, Porque sim, é um pouco, é por isso que eu gosto. forma, É por isso que eu de gosto. de uma certa forma, a gente faz isso mesmo, né? Essa Uhum, barganha, né? E é sim. saudável. Não digo para você que e não se deve fazer isso. Existe, tudo precisa ter o caminho do meio, né? Para tudo, né? E também, olha, é melhor a pessoa sair falando gratidão Fazer isso do do que que fazer outra coisa. Sim, claro. Mas o que a gente está colocando lá. aqui é assim, é óbvio que é melhor você fazer isso, mas assim, procure fazer com esse olhar, com essa barganha que a Dari está falando Sim, aqui, que é saudável, é uma barganha tipo assim, é melhor do que você fazer uma coisa que não está legal. Sabe? É muito é. melhor você, mesmo barganhando, O né, fazendo equilíbrio, isso. né? O Uhum, equilíbrio, sim. né? E essa coisa do caminho do meio, por exemplo, sempre você entender que esse nosso universo aqui, ele é dual. Sempre vai existir um lado ou outro, sempre, em tudo, tudo. Até mesmo uma pessoa maravilhosa, iluminada que você encontra, mas essa pessoa também tem um lado sombra ali presente, entende? Então, assim, Sim, sim. nunca vai ser só uma coisa. Sempre tem. Mas procura olhar mais para esse lado, para esse copo meio cheio. Começa a ver a vida com outro olhar. Começa a praticar tudo isso aqui que a gente está falando, que a Dari colocou aqui tão bem, trazendo isso, né, para o nosso dia a dia. E vamos melhorar esse mundo e vamos deixar esse mundo bem lindo para quem vem depois. Se eu te disser que já passaram, só faltam 5 minutinhos. Tu acredita? Não, Uhum. não Pois acredito. acredite. Pois pode acreditar. Então, assim, vou deixar aqui o espaço para você falar o que você quiser. Fique à vontade. Estou caladinha Ah, aqui, só ouvindo. não, eu só quero te agradecer pelo convite. Pode convidar mais, que eu venho. Eu tendo tempo, eu venho, tá? Ah, e sei lá, se você quiser um tema, se o pessoal quiser fazer perguntas, né, referente a yoga, a Ayurveda, a ervas, a... pode deixar as perguntinhas aí que eu Uhum. respondo. Com a Eu Ayurveda, gosto Dara, tu aqui. trabalha também, tu dá atendimento, como é que funciona? Sim, eu dou atendimento, eu sou terapeuta Ayurveda. Né? A Uhum. pessoa conversa comigo, né? Me manda um inbox, e aí a gente conversa, né? Tem um Oh, Mena, Mena bate-papo. colocou aqui, maravilhosas. Obrigada, Ah, você ela é também é linda. maravilhosa, minha linda. Você também Que é. linda que ela é. Que gracinha. Então é assim, Então, só me mandar um entra inbox em aí. contato contigo, né? É, Tá, joia. sim. Tá ótimo, Aí a então. pessoa, se ninguém nunca ouviu falar em Ayurveda, eu posso depois trazer alguma coisa para explicar, né? Uhum, Que sim. tem muito a ver Pois com é. yoga, né? É um outro lado, assim. Porque yoga é toda essa parte dos asanas, da meditação, da fisiologia sutil. É uma coisa assim, bem. Como que eu falo? É como que fala? É muito íntimo, né? De você com você mesma, de você sentar e fazer a sua prática, a sua meditação, você, né? Já a Ayurveda não, a Ayurveda você vai precisar de alguém para te orientar, né? De alguém para poder te falar sobre o equilíbrio do seu elementos, do seu temperamento, entendeu? Então, com a Ayurveda você precisa de alguém para te direcionar, Uhum. entendeu? Que aí a gente vê muito, né, sobre a Ayurveda, a gente vê muito a questão da alimentação, a questão também do que se bebe, né, da questão da temperatura dos alimentos, dependendo de acordo com o seu tipo.
né? Qual É é o porque alimento mais... é porque é um tipo de medicina, né? É um Sim, tipo sim. de medicina. Qual o tipo de temperatura que é mais recomendável para você? Eu não sei o meu ainda qual é, assim, eu nunca não procurei saber, não. Eu não. Porque existe também essa questão do equilíbrio também nesse sentido. Com alimento, é, a, me corrige, tá? Se eu estiver errada. Alimentos, bebidas Sim. quentes, frias, qual é o mais recomendável para É por você, causa para o dos. teu tipo de É, por, corpo? Uhum, é porque ele trabalha os elementos da natureza, uhum, que é fogo, sim, água, terra, ar, éter. Então, no nosso corpo tem tudo isso. Tem uhum, fogo, terra, ar, éter, a sim, caixa, né? Tem tudo isso sim. no nosso corpo. Então, quando você vai fazer um processo, né, passar por um processo com o terapeuta Ayurveda, ele vai fazer você se conectar com esses elementos do seu corpo. E aí você vai conseguir perceber o que está mais e o que está menos. Uhum. Se é mais água, se é mais fogo, se é mais terra, entendeu? E quando, mais uma vez, é um processo de autoconhecimento, como sempre. Sim. Uhum. Mais uma vez, é uma forma de você estar com você mesma e se conhecer, né? Só que de uma outra forma, Não, dá para fugir. de uma forma assim mais voltada para não como a medicina alopata, que é a medicina que nós Uhum. temos aqui, né? Sim. Mas como uma medicina ancestral que te Uhum. liga à terra, os elementos, a natureza, entendeu? Então a Ayurveda vai fazer você olhar para o seu natureza, para o seu lado natureza. E aí você vai Perfeito. conseguir entender o que você está em maior desequilíbrio. Se você tem mais água no teu corpo, ou mais fogo, ou mais terra, entendeu? Aí a Ayurveda vai te ajudar a você a fazer o Equilibrar seu, tudo isso. como a palavra que a gente estava falando aqui agora, a fazer o seu alinhamento, entendeu? Que alinhamento tem a ver com isso, né? Com ajuste, né? Sim. Minha querida, gratidão. Vou tentar salvar aqui a live. Beijo no coração. Muito obrigada por você estar aqui comigo. Gente, vamos lá, segue essa mocinha e que ela traz um monte de coisa lá pra gente de aprendizado muito, muito, muito bom mesmo. Gratidão, minha Obrigada. amiga. Um cheiro no zóio. Obrigada. Ai, cheiro no zóio de todo mundo. Um beijinho e a gente se vê. Tchau, tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.